Nós vamos agora, nesse momento, então, pensarmos um pouco sobre a palavra. Enquanto isso, eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho. Tá ótimo. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Nós queremos hoje também aprender um pouco mais sobre a palavra. Então você que está na sua casa, não fique só me ouvindo não. Pegue a Bíblia mesmo. Deixa eu ver se você está com a Bíblia na mão. Espero que você esteja. Nós vamos ler a palavra e extrairmos do texto bíblico algumas lições que possam abençoar as nossas vidas. Tá bom? Então Lucas 14, do versículo de número 25 em diante, é o texto que nós vamos usar como meditação nossa essa noite. A minha versão diz assim, Lucas 14, 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar mais o seu pai ou sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos ou irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Versículo 27. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem condições de acabá-la, para que não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não teve condições de terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 pode ir ao encontro do outro que vem com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda um emissário pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vocês não renunciar tudo quanto tem, esse também não pode ser meu discípulo. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre o preço de ser discípulo. Porque evidentemente tem um preço a ser pago quando nós dizemos que queremos seguir Jesus Cristo. O texto da noite nos mostra que Jesus Cristo estava em determinado lugar e uma grande multidão estava seguindo. Eu fico a imaginar quais eram as intenções daquela multidão ao seguir Jesus Cristo. Parando para pensar sobre a fama e o potencial de Cristo em fazer grandes milagres, muitas pessoas certamente estariam atrás dele pensando em receber alguma bênção. Quem sabe uma cura física, quem sabe uma restauração, quem sabe enxergar um prodígio, porque Jesus Cristo sempre fizera isso. Quem sabe contemplar uma cena de Jesus andando sobre as águas. O certo é que todas as pessoas que estavam atrás de Jesus, estavam atrás de Jesus por alguma coisa. E Jesus Cristo, que tinha a capacidade de penetrar a alma do homem, olhou para os corações daquele momento, então decidiu ensinar àquele público o preço de ser seu discípulo. Hoje essa grande multidão está representada pelos mais de 40 milhões de evangélicos na nação brasileira. O Brasil é a nação mais protestante do mundo inteiro. Em nenhum outro país existe um número tão grande de crentes, de discípulos ou de protestantes quanto no solo brasileiro. E essa palavra certamente também é para a nossa nação, mas hoje, de modo especial, é para você que nos acompanha e que também sabe que não pode parar de andar com Cristo.
Então o texto de hoje vai nos ensinar sobre o preço a ser pago. Por isso é uma palavra desafiadora para a nossa vida. Jesus Cristo, no contexto aqui, vem nos ensinando, no texto lido, que todo mundo que vai segui-lo precisa, antes de segui-lo, calcular quanto isso vai custar. E ele faz uso de duas metáforas muito interessantes para nos ensinar o caminho de ser seu discípulo. Ele diz: quem é o homem que, indo construir uma torre, perceba que Jesus está encarando a nossa vida como uma construção, indo construir. Quem está andando com Cristo está em construção. Construção de valores, construção de conceitos mais elevados, construção de princípios, uma construção de vida. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós fomos desconstruídos para agora, em Cristo, sermos reconstruídos nele. A palavra de Deus diz em Filipenses 1,6 que aquele, referindo-se a Jesus, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele usa essa metáfora. Quem é aquele que, indo construir uma torre, primeiro não se assenta e não calcula para ver se os recursos que tem em mãos sejam o suficiente para concluir essa construção? Porque ele pode começar a construção e não terminar. E não terminando, as pessoas vão passar e vão zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir uma obra e não teve condições de terminá-la. Lá, claro, obviamente a pessoa passaria uma vergonha. Porque é dessa forma que acontece quando alguém começa a andar com Cristo, se dizer discípulo de Jesus e de repente abandona a fé. E as pessoas lá fora vão dizer: tá vendo? Disse que era crente em Jesus, disse que era evangélico em Jesus, mas já voltou para o mundo. Então há uma necessidade de que cálculos sejam feitos. A segunda metáfora que Jesus usa é a figura de um rei indo à guerra. Porque quem está servindo a Cristo, consciente disso ou não, está envolvido em uma guerra. E esse que está indo à guerra não senta para saber se com 10.000 soldados tem condições de vencer o outro rei que vem com 20. Caso ele não consiga, então ele vai parar. Vai mandar um embaixador dizendo: eu quero restabelecer a paz, consciente de que não pode continuar. Então Jesus Cristo usa esses versículos para nos ensinar o preço do discipulado. Porque ser discípulo de Jesus, como já disse, tem um preço a ser pago. Perceba que eu não estou falando ser crente. Porque a Bíblia Sagrada só tem duas palavras para chamar os discípulos de Jesus de crente. A palavra crente só aparece na Bíblia 2 vezes no Novo Testamento. Eu não estou falando para ser evangélico, porque a Bíblia também só traz a palavra evangélico 3 vezes no contexto do Novo Testamento. Ser crente é muito fácil, porque a Bíblia Sagrada diz que até o diabo crê que estremece. Ninguém é mais crente do que ele, mas ele não obedece. Então ele é crente, mas ele não é discípulo. Logo, os evangélicos também, essa palavra, ela tem um sentido um tanto quanto pequeno no contexto da sociedade em que nós fazemos parte. Todo mundo se auto-intitula evangélicos. Mas o convite de Jesus não é para que nós sejamos simplesmente evangélicos. E não é para que nós sejamos simplesmente crentes. Mas é para que nós sejamos discípulos, imitadores de Cristo. Pessoas que decidiram pegar o modelo de Cristo para aplicar em suas vidas. E a partir disso fazer tudo aquilo que o Mestre fez. Porque o Mestre fazia e nos convidava a imitá-lo. Ele perdoou e disse que o modelo do perdão é ele: perdoai-vos assim como eu vos perdoei. Ele amou e nos ensinou a amar assim como ele nos amou, porque ele é o modelo de amor. Ele serviu e ele nos convidou a servir igualmente ele serviu. Ele é o nosso modelo. Então o nosso desafio nesse tempo, nessa noite, é sermos discípulos. E sendo discípulos, sim, nós podemos ser crentes.
E sendo discípulos, sim, nós podemos ser evangélicos, mas em primeira instância o convite de Jesus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja dele, é que todos nós sejamos discípulos, imitadores de Cristo. Igual aconteceu no contexto de Atos 11, quando a igreja de Antioquia imitaram tanto Jesus Cristo naquela sociedade pagã e ímpia, que o povo daquele lugar começaram a chamar eles de cristãos. E cristãos é pequenos cristos. Eu oro para que nós sejamos identificados pela sociedade ímpia onde nós estamos inseridos como pequenos cristos. Eu oro para que a sua casa seja uma comunidade de pequenos cristos, porque ali o modelo a ser imitado será Ele, o nosso Senhor. Então, depois que Jesus Cristo faz isso, Ele nos traz algumas questões interessantes para que todos nós pensemos. Primeiro, eu quero que você volte comigo os seus olhos para o texto bíblico e eu quero te mostrar a primeira condição que nós temos para poder sermos discípulos de Jesus. Então, Lucas 14, versículo 26, está escrito assim: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, esse não pode ser o meu discípulo. Perceba que o versículo sagrado está nos ensinando que para sermos discípulos de Jesus, vai existir uma medida de amor um tanto quanto elevada. Jesus Cristo coloca o contexto família. Ele fala que se você quiser me seguir, ser meu discípulo, imitar as minhas pisadas de fé, você precisa aprender a me amar sobre todas as coisas. Porque esse é o grande, supremo e robusto mandamento do Evangelho. Jesus Cristo disse que amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Logo, o amor maior do nosso coração precisa ser Jesus Cristo. E o texto sagrado não está nos desmotivando a amar a nossa família. Não. Perceba que ele usa pai, mãe, filho e mulher. Os familiares mais próximos para quem normalmente nós devotamos a maior parte do nosso tempo e por que não dizer do nosso amor. Jesus Cristo não está nos desmotivando a amar. Ele só está nos ensinando que o nosso amor maior não pode ser para os nossos familiares. Tem que ser a Ele. Então, o que o texto nos sugere é que você coloque duas cadeiras em sua frente. Coloque Jesus sentado e na outra cadeira coloque a sua mãe. E depois pergunte: quem é que eu amo mais, a minha mãe ou Jesus? E a resposta precisa ser Jesus. Coloque o seu marido nessa cadeira e pergunte: quem é que eu amo mais, meu marido ou Jesus? Precisa ser Jesus. Porque, irmãos, nesse contexto de vida cristã, muitas vezes a família termina se tornando um obstáculo para aqueles que querem servir a Deus. Não porque Jesus Cristo ensinou isso, mas porque eles terminam amando mais os familiares do que a Deus. Eu conheço não poucas mulheres que abriram mão de servir a Cristo porque o marido não gosta que ela vá à igreja. Eu conheço não poucos pais que depois que tiveram o primeiro filho se apagaram na fé. Em vez de pegar o filho, agradecer a Deus pela bênção que Ele concedeu a eles e pegar esse menino e carregar. Meu querido, a sua família é bênção de Deus e você de fato deve amar os seus familiares. Mas a sua família não pode usurpar o lugar de Deus no seu coração. Deus em primeiro lugar. Deus sobre todas as coisas. Deus sempre em primeiro lugar em nossas vidas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Por meio dEle, para Ele. Os seus familiares só existem porque um dia Deus decidiu outorgar a você uma grande bênção,
de você ter uma família linda do seu lado, para juntamente com essa família celebrar o autor da vida, aquele que por amor a nós se entregou e nos resgatou da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Então ame a sua família, mas não coloque a sua família no lugar de Deus. Ame o seu marido, irmã, coloque o seu marido no lugar de Deus. Ame os seus filhos, mas não deixe que o seu filho tome o lugar de Deus em sua vida. E isso vai ser percebido não nas músicas que nós cantamos, mas no nosso cotidiano, quando sorrateiramente nós começamos a colocar Deus do lado para privilegiar um familiar nosso. Nós temos que parar para refletir sobre essa condição. Jesus Cristo disse: se nós amarmos qualquer pessoa mais do que a Ele, a resposta é: vocês não podem ser meus discípulos. Talvez vocês sejam crentes, discípulos não. Talvez vocês sejam evangélicos, discípulos não. Para ser discípulo de Jesus, nós temos que levantar e entronizá-lo em nosso coração. No nosso coração precisa ter um trono fixo. E nesse trono precisa estar sentado o autor da vida. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em nossa vida e em nosso coração. Não se esqueça disso. Primeira condição, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda condição que o texto sagrado nos estabelece: ser discípulo de Jesus vai exigir de nós um grau de sofrimento. Olha o versículo 27. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, esse também não pode ser meu discípulo. Detalhe, são palavras do próprio Jesus. Nós sabemos que ele não mente. Tudo da sua boca é verdade, porque ele não é homem para que minta. Então, se ele está dizendo que alguém não pode ser discípulo dele em uma condição como essa, é porque ele está sendo verdadeiro. E qual é o grau agora que ele nos exige? Tomar a cruz. Volta e meia nós encontramos pessoas achando que cruz é um casamento difícil. Já encontrei muitas pessoas dizendo: ô pastor, a minha cruz é pesada, aquele marido meu. Não é esse detalhe, não é esse tipo de cruz. Cruz aqui vai exigir de nós um sofrimento. Nós temos que lembrar que cruz foi o lugar sobre o qual Jesus Cristo padeceu, morreu. Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas no capítulo 2, versículo 19. E na parte C ele disse: eu estou crucificado com Cristo. Logo, a cruz não é só de Cristo. A cruz também é de todos aqueles que são discípulos de Jesus. A cruz é o momento onde nós morremos para a nossa própria vontade e decidimos estabelecer a vontade de Deus como prioridade em nossa vida. A cruz foi onde Jesus Cristo morreu para si, porque a Bíblia Sagrada diz que ele tinha vontade de permanecer vivo. No Getsêmani ele travou uma guerra grande. Quando ele disse: Senhor, passe de mim esse cálice. Jesus não queria naquele momento partir. A sua natureza humana temia. Mas ele decidiu falar: mas seja feita a tua vontade. Eu não quero que a minha se cumpra, eu quero que a tua se cumpra. E quando nós então subimos na cruz juntamente com Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Exigirá de nós um grau de sofrimento. Porque o Evangelho custou para Jesus tudo. Custou o seu trono. Ele saiu do trono e ele veio à terra como servo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e, sendo Deus, se tornou homem. Sendo imortal, se tornou mortal. Sendo Senhor, se tornou escravo. Escravo obediente da morte até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele renunciou.
O Evangelho custou muito para Cristo. O Evangelho custou a vida de Paulo, custou os seus recursos, o seu tempo, o seu vigor, a sua juventude, e por fim ele morreu. O Evangelho custou tudo para Pedro na história. A história vai nos contar que o Evangelho custou muito para Policarpo, bispo de Esmirna, custou muito para Lutero, para Calvino, para Zwingli. E nós não podemos querer viver esse mesmo Evangelho sem que ele não nos custe nada. Se é o Evangelho de Cristo, isso nos custa. E é para isso que Cristo está nos chamando, irmãos. Exercer, sim, um sofrimento, sim, em torno da fidelidade a Ele, do amor a Ele, da nossa devoção a Ele, na compreensão de que nós somos peregrinos nessa terra, mas estamos caminhando em direção à nossa pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos caminhando para lá. Nós não somos ovelhas desgarradas. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele está nos aguardando, queridos. Então o Evangelho vai exigir de nós um amor supremo. O Evangelho, não ser discípulos, vai exigir de nós um amor supremo. Vai exigir de nós um grau de sofrimento. Mas o versículo 33 tem uma terceira exigência, que diz: assim, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, esse não pode ser o meu discípulo. Essa palavra não pode ser, essa frase, não pode ser o meu discípulo, ela repete em 3 vezes. No contexto do amor, no contexto do sofrimento e agora em outro contexto. Aquele que não renunciar, porque ser discípulo de Cristo vai exigir de nós renúncia. Renúncia. E o texto diz, primeiro, todo aquele, essa mensagem não é só para um indivíduo, não era só para Paulo, não era só para os apóstolos, não era só para os evangelistas do primeiro século, é todo aquele que quiser ser discípulo, todo, é para mim, é para você, é para a sua esposa, é para a sua família, é para os seus filhos, é para todos aqueles que querem ser discípulo. Então todo aquele que quiser me servir, tem que renunciar. O texto diz, assim todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem. A palavra aqui não é renunciar um percentual, é renunciar tudo. A palavra aqui não é renunciar um bocado, é renunciar tudo. Palavra, tudo quanto tem. Tem. Agora o texto está nos falando de bens, é ter. Isso é interessante nós observarmos. Porque todo mundo que decidiu andar com Cristo teve que enfrentar renúncias muito grandes em todas as áreas da sua vida. No texto de Marcos, capítulo 2, diz a Bíblia que Jesus está passando e ele enxergou Levi sentado em uma mesa de coletoria. E Jesus disse, segue-me. Só isso que Jesus disse. E a Bíblia diz que Levi se levantou e deixando tudo, o seguiu. O que Levi teve que deixar? O seu emprego imediato, provavelmente os recursos que estavam sobre aquela mesa, e decidiu seguir. Jesus não prometeu para Levi bens materiais. Jesus não prometeu para Levi uma vida indolor. Jesus não prometeu para Levi um caminho de facilidade. Ele só disse, segue-me. Porque o segue-me de Cristo basta para quem quer ser discípulo de Cristo. Ele não precisa me prometer mais nada, porque se eu for seu discípulo, eu já tenho certeza que o melhor da vida eu já tenho. E o melhor da vida é Ele. Amém. Ele é o melhor da vida. Então, ele teve que renunciar. Eu não sei, querido amigo, quais são as coisas que você precisa aprender a renunciar. Mas a mensagem de Jesus, do Evangelho, permanece sendo a mesma. As exigências dele permanecem sendo a mesma. Eu não sei se você tem um amor supremo a Jesus Cristo, ou se tem alguém que ocupou esse lugar. Mas Jesus Cristo está reivindicando o direito dele de ser amado por você sobre todas as coisas.
Eu não sei se você hoje está sofrendo por causa do Evangelho, mas se você estiver sofrendo, bem-vindo ao clube. Esse é o Evangelho. Mas fique tranquilo. Isso daqui tudo é para esse cenário terreno onde nós estamos inseridos. Existe outro cenário nos aguardando. O novo céus e a nova terra, onde habita a justiça. Onde nós não precisaremos nem mesmo do sol, porque a glória de Deus iluminará a Nova Jerusalém e nós estaremos lá com Ele. Eu quero desafiar você a se enxergar como discípulo, alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, alguém que tenha disposição para sofrer em seu nome e alguém que tenha competência de renunciar ao que tem para poder se tornar discípulo de Cristo. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero que Deus levante do nosso meio homens e mulheres que sejam percebidos pela sociedade como discípulos de Jesus, como imitadores, como pequenos cristos. Deus nos ajude. Nos ajude a ser teus discípulos, Pai. Não nos deixe ficar encantados com as coisas que nos cercam. E não nos deixe perder o foco, Pai. Nós queremos chegar no final da nossa caminhada terrena e cravar uma bandeira como o apóstolo Paulo fez e gritar em alto e bom som: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Nos ajude a trilhar esse caminho do discipulado. Nos ajude a refletir a tua glória, a sermos verdadeiramente pessoas que vivem em integridade com o Senhor. Levanta-nos, ó Pai, nesse tempo onde o mundo tanto precisa de referenciais de homens e de mulheres e de discípulos, para que nós demos testemunhos do teu amor, do teu cuidado e do teu favor. Eu oro para que o Senhor abençoe essa família. Eu oro para que o Senhor abençoe essa casa. Eu oro para que o Senhor abençoe essa esposa. Eu oro para que o Senhor abençoe esse marido. Eu oro para que o Senhor abençoe esse filho. Eu oro para que o Senhor abençoe esse pai. Eu oro para que o Senhor abençoe o teu povo e que sustente o teu povo. Ó Deus amado, devoto. Ó Deus amado, entregue, rendido aos teus pés, reconhecendo a tua soberania e ao mesmo tempo a insuficiência que todos nós possuímos. Porque o Senhor, Pai, não é, ó Deus amado, simplesmente tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós temos. Amém. Nós não temos nada fora do Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor e as coisas que o Senhor, por intermédio da tua bondade, decidiu nos dar. Portanto, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.